Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 9, verso de número 33 até o verso de número 37. Marcos capítulo 9, versos 33 a 37. Este será o texto da exposição desta noite. E assim nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, a Tua igreja, ó Pai, mais uma vez está reunida nesta noite, no Teu santo dia, para Te servir e para ouvir a Tua palavra ser exposta. E eu, Senhor, como ministro Teu, estou aqui com a Tua palavra aberta, com o propósito de expor a Tua palavra. Peço-Te, ó Deus, que o Senhor se agrade de me usar, que o Senhor me use com graça, uma exposição clara. Ajuda-me, ó Deus, pois preciso do Senhor para expor a Tua palavra. Me usa, ó Deus, para o louvor da Tua glória somente, para edificação, instrução, consolo, exortação do Teu povo, Pai. Usa-me, Senhor, usa-me, ó Pai. Eu Te peço e fala ao coração da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oro. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos visto realmente a caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus atos realmente maravilhosos, discursos e falas maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que nós caminhamos aqui pelas exposições no Evangelho de Marcos. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele, desde as últimas exposições que nós temos feito aqui, Ele tem com frequência repetido algo que Ele terá de experimentar necessariamente na sua caminhada. Lembrem-se, Cristo está rumo a Jerusalém para fazer aquilo que Ele foi chamado para fazer neste mundo e ninguém jamais poderia impedi-lo. Ele deveria morrer. Ele deveria padecer nas mãos dos homens perversos que odeiam não somente os discípulos de Cristo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele mostrou que realmente nada deve impedi-lo nesta sua caminhada. Vimos que não somente homens perversos tentam impedi-lo, homens maus tentam se voltar contra o próprio Senhor, mas os próprios discípulos dele. Nós vimos em determinada ocasião o próprio apóstolo Pedro, na sua confusão, tentando impedir o Senhor Jesus Cristo de seguir com aquilo que ele foi chamado para fazer. O Senhor Jesus Cristo logo repreende a reda de Satanás. Pois não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Eu tenho que seguir, é necessário que eu realmente morra. E então ele vai falar repetidamente acerca da sua crucificação. E nós vimos, inclusive, na última exposição do domingo passado, que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele vai predizer a sua morte, bem como a sua ressurreição. Ele vai ensinar isto particularmente aos seus discípulos. Ele queria que eles realmente soubessem disto e nunca tivessem dúvida acerca disto. Mas parece que os discípulos achavam realmente aquilo algo muito difícil. Como ver o meu Senhor, o Filho do Homem,
padecer nas mãos dos homens? Mas parece que eles olhavam simplesmente para a morte de Cristo e viam isso como algo realmente muito ruim, doloroso, algo que eles não estavam muito dispostos a admitir. Apesar do Senhor Jesus Cristo falar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. A minha obra será consumada, perfeita, morte e ressurreição. Eu ressuscitarei ao terceiro dia. O Senhor Jesus Cristo, com frequência, falando isto é didático, ele quer que aqueles discípulos estejam plenamente persuadidos disto e entendam e abracem isto como algo que realmente é necessário acontecer. Mas então, depois do Senhor, meus irmãos, fazer tantas coisas gloriosas, manifestação e aparição da sua divindade na sua transfiguração, curando, discursos maravilhosos acerca da sua morte e tudo mais. Agora nós chegamos numa porção da Escritura, onde nós encontramos os discípulos, mesmo depois de ouvirem coisas tão maravilhosas, mesmo depois de, no caso de alguns, terem contemplado a glória de Deus em Cristo na sua transfiguração, e depois de terem tentado fazer algo e visto a impotência deles, e o grande poder do Senhor Jesus Cristo, depois de terem ouvido acerca da morte e ressurreição de Cristo, eles passam a se envolver com algo que é realmente estranho. Eles passam a se envolver com um tipo de discussão que não fazia o menor sentido. O texto, no versículo de número 33, começa nos dizendo o seguinte: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. É interessante, agora eles caminham para Cafarnaum, o que chamam de o quartel-general do Senhor Jesus Cristo. E o que é que o Senhor Jesus Cristo faz naquela ocasião? O Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos e interroga os discípulos. Ele se volta para eles e ele vai então perguntar algo. E o Senhor Jesus Cristo certamente se volta para perguntar isto a eles, porque o Senhor Jesus Cristo sabia daquilo que eles discutiam. O Senhor certamente sabia, apesar de provavelmente não estar tão próximo deles naquela ocasião, ele sabia o que aqueles discípulos estavam discutindo ali. E então ele vai até os seus discípulos e ele então vai questioná-los. Versículo 33, de que é que discorreis pelo caminho? Não é que ele não sabia, meus irmãos. É como se ele esperasse uma espécie de confissão dos seus discípulos. Como o Senhor Deus no princípio, perguntando onde estava Adão, Eva, quando... Será que o Senhor não sabia? Ele certamente sabia. Quando ele se volta para Caim, matando Abel, ele sabia o que ele fez. Mas ele esperava daqueles no passado e dos seus discípulos uma confissão. Falem, o que é que vocês estavam fazendo? O que é que vocês estão discorrendo aí? O que acontece então? A pergunta do Senhor Jesus Cristo gerou um silêncio terrível. O versículo de número 34 nos diz: mas eles guardaram silêncio. Semelhantemente a quando você pega o seu filho fazendo algo que não deve ser feito ou falando algo que não deveria falar e você então pergunta: o que foi que você disse? Aí muitas vezes o silêncio. Fecha a boca, cala aí. Fica dando uma de que não entendeu, né? Como alguns chamam por aí, dando uma de doido. Não entendi. Então eles ficam em silêncio. Eles sabem que estavam discorrendo sobre algo que certamente não era bom. Certamente algo que não era agradável. Certamente discutindo e tratando sobre algo que era demasiadamente tolo. Mas o Senhor Jesus Cristo espera deles que eles falem algo. Em outra passagem paralela a essa, talvez a resposta ou a pergunta dos discípulos tenha surgido aqui. Porque em Mateus começa com a pergunta dos discípulos sobre quem é o maior no reino de Deus, ou como ser o maior no reino de Deus. Talvez
diante desta pergunta do Senhor Jesus Cristo, eles tenham ficado em silêncio durante um tempo, depois perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, e então ele passa a se utilizar de uma criança como exemplo, para dar uma lição para eles. Mas aqui neste texto de Marcos, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo perguntando a eles, e então eles ficam em silêncio. Eles simplesmente não se voltam para realmente confessar aquilo que eles estavam discutindo. Por quê? Porque era realmente muito ruim o que eles estavam pensando ali. O que é que eles estavam pensando? O verso número 34 nos diz: porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Sobre quem era o maior. Então vejam que eles estavam realmente, meus irmãos, pensando sobre algo que é muito tolo. Algo que nenhum discípulo do Senhor Jesus Cristo deveria pensar. Em nenhuma ocasião, nem naquela altura, a altura daquele campeonato. Por quê? Meus irmãos, eles acabaram de ouvir o Senhor Jesus Cristo falar sobre sua morte e ressurreição. Eles ouviram o Senhor Jesus Cristo falar sobre a sua humilhação, bem como sobre a sua exaltação. E logo em seguida estão tratando sobre algo que parece não fazer o menor sentido. Não faz sentido esse tipo de discussão em ocasião nenhuma. E naquela ocasião também não. Algumas coisas podem ter levado eles para discutir sobre isto. Talvez o apóstolo Pedro, João e Tiago, que estavam lá contemplando a glória do Senhor no Monte da Transfiguração, alguns pensem assim, não, talvez nós sejamos mais importantes do que o Senhor Jesus Cristo, do que os outros discípulos, porque afinal de contas nós estávamos lá com ele e contemplamos a Cristo na sua glória e falamos e vimos coisas que nós não podemos falar para ninguém. Talvez os outros estivessem envolvidos com isto e aqueles que ficaram lá estavam envolvidos com um jovem possesso, não conseguiram expulsar um espírito imundo de um jovem possesso e então começou uma discussão entre eles sobre quem seria o maior entre eles. Mas de forma alguma, meus irmãos, eles têm razão para isto. Eles realmente deveriam estar refletindo seriamente, com grande consideração, sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando anteriormente. Deveriam pensar sobre o que Jesus experimentaria e que ele realmente deveria experimentar, porque era necessário. E deveriam então nutrir o coração deles com a esperança verdadeira de que esse Cristo não somente morreria, mas ressuscitaria. Mas vejam como eles são rápidos a se envolver com coisas que não fazem sentido. Discussões realmente tolas. Vejam, meus irmãos, há coisas que são muito proveitosas para nós discutirmos, para nós tratarmos uns com os outros. Há importantes assuntos, temas que a Escritura nos revela, e se a palavra do Senhor nos revela, é porque é algo importante. Pode não ser essencial para a salvação, alguns temas, mas são temas que são importantes para serem tratados. Mas, quando nós colocamos esses temas e nós desconsideramos o tema principal, ou, por exemplo, o Evangelho, e passamos a discorrer sobre questões muito secundárias de algumas discussões infrutíferas, isso a gente começa a trocar aquilo que é realmente essencial e principal sobre o que nós deveríamos falar o tempo inteiro e passamos muitas vezes a nos perder em discussões que são realmente infrutíferas. Pelo menos em determinadas ocasiões, quando temos a oportunidade de discorrer e tratar sobre questões que são de fundamental importância e inegociáveis. Ainda que essas questões mais periféricas sejam questões bíblicas, mas muitas vezes se tornam de fato discussões infrutíferas. Mas ainda pior do que desconsiderar aquilo que é essencial e inegociável para tratar sobre questões periféricas, é você negligenciar, pensar, refletir e tratar sobre questões que são inegociáveis e importantes demais para tratar sobre algo que é pecaminoso. Porque é isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam pensando pecaminosamente. Eles estavam enchendo o coração deles e a mente deles com questões que realmente a Escritura
não ensina aprovando, mas reprovando. Isso torna a questão muito mais grave. É quando você deixa de fazer algo, aproveitar o tempo que o Senhor te deu para fazer algo que é bom, e ao invés de fazer aquilo que é bom, você gasta o tempo fazendo aquilo que é mal e contrário à Escritura Sagrada. Então, eles estão realmente envolvidos aqui com um tipo de coisa que eles não deveriam realmente se envolver, estão discutindo entre si sobre quem era o maior. E, meus irmãos, eles estavam então buscando, eles estavam desejando verdadeiramente entender quem seria aquele que teria proeminência. Quem é o primeiro? Quem é o maior de todos? Quem são os mais importantes? Era esse tipo de coisa que eles estavam tentando a discutir ali. E se tem uma coisa, meus irmãos, que os homens procuram neste mundo é verdadeiramente isto. Os homens ímpios neste mundo procuram, nesta vida, alguma posição de proeminência. Todos querem ter o primeiro lugar. Todos querem ser aqueles que são considerados como importantes. E muitos se utilizam de todos os meios possíveis, legais ou ilegais, para alcançar um primeiro lugar nas cadeiras, o primeiro lugar nos assentos, o primeiro lugar diante dos olhos dos outros, ou ser maior e mais importante do que os outros. Isso acontece no mundo. E você olha para isto e você pensa, que coisa triste. Os homens matarem e arriscarem a sua própria vida para tentar ser alguém maior do que os outros. Eles discorriam sobre isto. Mas, meus irmãos, isto não está muito distante de nós também. Isso não está distante de nós na igreja. Isso não está distante daqueles que são líderes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos são aqueles que se envolvem com todo tipo de malícias e artimanhas para tentar assumir os primeiros lugares e tentar ser maior e mais importante do que os outros? Isso acontece entre pastores. Querem ser mais importantes e maiores do que os outros. Ali tem uma igreja que é maior do que aquela. Abre uma opção e uma oportunidade de vaga de você trabalhar naquela igreja e muitos querem lutar ardentemente, até mesmo muitas vezes se utilizando de meios errados para tentar assumir aquela igreja e pensar assim, eu sou o pastor da primeira igreja de não sei de onde. E então pensa que então, eu sou mais importante, eu sou maior, minha igreja é maior, eu sou um pastor mais bem considerado, um pastor que realmente é visualizado pelos outros. Muitos procuram isso. Realmente. Isto dentro da própria igreja, entre aqueles que são liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é visto nos nossos próprios relacionamentos, entre quando muitas vezes nós tentamos, na própria igreja do Senhor Jesus Cristo, assumir posições com o interesse de não somente ser visto pelos outros, mas ser realmente considerado como maior ou mais importante do que os outros. Mas como isto, meus irmãos, é realmente algo grandemente estranho. Isso é estranho porque a palavra nos revela que isto é estranho. E porque se você realmente conhece a sua própria natureza e reconhece aqueles que estão ao seu redor, você vai entender que não existe na igreja de Cristo ninguém que é maior do que o outro. Por essa razão, esse tipo de discussão é infrutífero e é tolo. Você não é maior do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Essencialmente, não há ninguém maior do que o outro aqui. Nós podemos falar em questões de quando o quinto mandamento vai falar, né? Aqueles que são superiores e inferiores. Os superiores são aqueles que exercem algum tipo de autoridade. Os pais são superiores aos seus filhos. Os patrões são superiores aos seus empregados. A liderança da igreja é superior àqueles que são membros da igreja. Mas isso não essencialmente. No que diz respeito à essência, todos nós somos iguais. Você não é maior do que aquele que está sentado ao seu lado, nem maior do que aquele que está atrás de você, nem à sua frente.
Então buscar isto é alguém que está em busca de algo que é realmente estranho, está em busca de algo que realmente a palavra reprova e revela um grande desconhecimento, talvez, daquilo que a Escritura revela sobre a nossa própria natureza e sobre quem nós somos. E quem é aquele que está ao meu lado? Então, não devemos realmente buscar sermos maiores do que o outro. Ou então, discutir quem é maior do que quem. Porque não existe nem maior, nem menor aqui. Nem maior, nem menor. Discutir, meus irmãos, sobre isto, tentar refletir sobre isto, ou se considerar maior do que o outro, revela algo no meio do seu coração. Aquilo que nos leva a pensar sobre isto é fruto de uma questão no nosso próprio coração. E o coração do problema se encontra realmente no problema que há no nosso coração. O centro do problema é realmente aquilo que se encontra no nosso coração, é o problema do coração. E o que o nosso coração ele é inclinado? Nosso coração é inclinado ao orgulho, à vaidade, à altivez e à soberba. Isto ninguém precisa ensinar, não. Você não precisa ensinar o seu filho a ser orgulhoso, vaidoso, arrogante e que pensa que é mais importante do que o outro. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, ele vai realmente se voltar contra isto e ele vai tentar mostrar que esse tipo de coisa não faz o menor sentido. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai pegar e vai tentar apresentar com um exemplo vívido diante dos olhos dos seus discípulos uma grande demonstração de que eles não deveriam pensar desta forma, porque isto é realmente estranho. Ele, versículo 35, se assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Meus irmãos, ele está combatendo aqui o orgulho e a altivez dos seus discípulos. E o que o Senhor Jesus Cristo ele faz aqui, meus irmãos, não é algo que é realmente novo assim, não. E não é algo que é dito somente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor realmente resiste ao soberbo, nos diz Provérbios capítulo 3. E quando nós olhamos ainda para Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 18, a palavra, meus irmãos, do Senhor nos diz o seguinte, Provérbios, capítulo 16, verso de número 18, a Escritura nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Vejam que isto é realmente algo que a Escritura nos mostra e nos orienta, apresentando a soberba, o orgulho, a vaidade, como algo que realmente é prejudicial para nós, para a nossa própria alma, para a nossa própria vida. Quando nós olhamos ainda para o Novo Testamento, em Tiago, capítulo 4, verso de número 6, a palavra nos diz o seguinte: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E o texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, rogo igualmente aos jovens ser submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então vejam, meus irmãos, que exemplos do Antigo Testamento, que os evangelhos, que as epístolas nos ensinam a realidade de que a soberba, a arrogância, de que o orgulho é algo que é realmente, grandemente estranho. Meu irmão, será que você se considera alguém orgulhoso?
Será que você é alguém que pensa que é superior àqueles que estão ao seu redor? Talvez você não abra a boca para dizer que é orgulhoso, mas talvez seus atos revelem isto. Como é que você olha para aquele que está ao seu redor? Você olha para ele como alguém que é igual a você? Ou você se considera superior a ele? Você olha para esta pessoa de lado, como se essa pessoa fosse alguém inferior, e você pensa assim, ixi, essa pessoa não merece esse crédito todo não. Quem merece sou eu. Por quê? Porque eu sou piedoso, leio a palavra, sou um crente dedicado. Às vezes nós nos orgulhamos de sermos talvez os mais crentes e mais piedosos. Muitas vezes nós nos orgulhamos da nossa humildade e até mesmo da nossa simplicidade. Você pensa que não? Muitas vezes nós pensamos que aqueles que são orgulhosos são aqueles que buscam abraçar muitas coisas neste mundo e se ataviar de todas as formas. Mas eu posso ser orgulhoso na minha humildade. Eu posso ser orgulhoso da minha simplicidade. Eu sou orgulhoso de viver de um modo tão simples, bem simples. É isso. Meu coração pode estar cheio de vaidade, pensando talvez, aqueles que procuram coisas outras, eu não procuro. Estou contente e satisfeito com a minha simplicidade e a minha humildade. Semelhante a muitos, que dizem assim, eu me orgulho da minha humildade. É estranho, né? É realmente estranho, meus irmãos. O orgulho, ele realmente toma conta do nosso coração muitas vezes. E o orgulho, meus irmãos, ele é algo que é realmente amargo. O orgulho, meus irmãos, é verdadeiramente algo perverso. O orgulho, ele pode nos impedir de fazer muitas coisas. O orgulho pode nos impedir, meus irmãos, de reconhecer, inclusive, muitas coisas acerca de nós mesmos. Como escreveu Lu Priolo num dos seus livros, O Desejo de Agradar Outros, ele vai escrever o seguinte: como uma catarata que lentamente cobre os olhos de sua vítima, o orgulho nos impede de enxergar nossos pecados, impedindo dessa forma que lidemos com ele de modo adequado. Vejam que o orgulho, meus irmãos, é algo que pode fazer com que você não consiga enxergar os seus problemas e os seus próprios pecados. Ele vai usar aqui a ideia de uma catarata, Quando a pessoa não consegue enxergar bem e aquilo vai cobrindo os seus olhos, o orgulho, então, ele pode fazer isto com você. E você, então, não reconhece que peca. Você não reconhece que peca contra o seu próximo, você não reconhece que peca contra a sua esposa, você não reconhece que peca contra seu esposo, você não reconhece que peca contra os seus filhos, você não reconhece que peca contra os seus irmãos em Cristo, você não reconhece que peca contra Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque você tem um coração tomado por orgulho. Isso faz com que você segue. Você não vai reconhecer o seu pecado. Não reconhecendo o seu pecado, você não vai se arrepender do seu pecado. Não se arrependendo do seu pecado, você não procurará tratar o pecado devidamente. Por quê? Porque o orgulho nos impede. Meus irmãos, o orgulho, ele é realmente algo infernal. O orgulho, meus irmãos, é algo que é realmente, grandemente amargo. E nós deveríamos, meus irmãos, verdadeiramente fugir dele. Como escreveu um puritano, ele vai dizer o seguinte: eu me esforçava para ter uma visão do meu orgulho como a própria imagem do diabo. Ele vai dizer. Ele se esforçava para olhar para o orgulho dele como se ele estivesse olhando para o próprio diabo, como a imagem do próprio diabo, contrária à imagem e graça de Cristo. Porque o diabo, ele é o oposto de Cristo. Cristo é gracioso. A imagem de Cristo, então ele vai dizer, eu me esforçava para ter uma visão do meu orgulho como a própria imagem do diabo, contrária à imagem de Cristo, como uma ofensa
contra Deus e entristecimento do Espírito Santo, como a coisa mais irracional e tola para alguém que não tem nada singularmente excelente e que tem uma natureza tão corrupta. Vai dizer, isso é irracional. Veja só, vai dizer, isso é como se a pessoa estivesse fora do seu próprio juízo. Porque você não possui nada que é de tão excelente assim para se orgulhar. E você possui corrupções tantas. Esta é a nossa realidade, meus irmãos. Como nos orgulhar? Como agirmos com orgulho? Quando nós conhecemos a nossa própria natureza, conhecendo quem você mesmo é, vasculhando e examinando o seu próprio coração, isso deveria levar você não ao orgulho, mas para a humilhação. Conhecer a sua própria natureza deveria conduzir você a se humilhar, não a se exaltar. Deveria nos conduzir a nos humilharmos, não a procurarmos nos exaltar sobre quem quer que seja, onde quer que seja, muito menos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada que recebemos, meus irmãos, que tenhamos na nossa vida, que não tenha sido dado por Deus, por graça. Não temos realmente nada do que nos orgulhar, muito menos sobre aqueles que estão ao nosso redor. É realmente algo perverso. É como que uma imagem do diabo sermos orgulhosos. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos ser pessoas que devem fugir disto. Fugir e procurar realmente andar de modo contrário ao orgulho. E como escreveu um autor num livro e num artigo que encontrei na internet, há um resumo daquilo que ele vai tentar apresentar como uma espécie de remédio para tratar o orgulho. E questões que ele sugere para fazer. Para abandonarmos a altivez, o orgulho, o desejo de sermos importantes demais, de nos considerarmos mais importantes do que o próximo, ele vai dizer, sempre reflita sobre a maravilha da cruz de Cristo. Ele vai dizer, reflita, pense sobre a maravilha da obra bendita do Senhor Jesus Cristo na cruz. Passe a meditar sobre isto. Aí ele vai dizer, ao iniciar o dia, comece o dia reconhecendo a sua dependência e necessidade de Deus. Orando ao Senhor. Representando que você é alguém que realmente depende do Senhor, necessita dele o tempo inteiro. Comece o dia expressando gratidão a Deus. Pratique as disciplinas espirituais, oração, estudo da palavra de Deus, adoração pública. Faça isto consistentemente, todos os dias e nas primeiras horas do dia, se for possível. Aproveite suas idas e vindas para memorizar e para meditar nas Escrituras. Lance seus cuidados sobre Ele, o Senhor, pois Ele cuida de você. Ao fim de cada dia, Ele vai dizer, ao final do dia, transfira a glória para Deus de tudo aquilo que você fez. Por aquilo que o Senhor lhe concedeu a oportunidade de fazer no dia. Antes de dormir, receba de Deus o dom do sono e reconheça seu propósito para o sono. Descanse. Ele vai dizer ainda, tenha um foco especial. E aqui no que diz respeito a estudos de algumas questões que são muito importantes. Estude sobre os atributos de Deus. Estude sobre quem Deus é, sobre a sua eternidade, sobre a sua glória, sobre a sua majestade, santidade, justiça, sobre a sua independência, autossuficiência, tudo sobre o Senhor. Conhecer o Senhor, inclusive, vai nos conduzir a conhecermos a nós mesmos, né? E a vermos que nós realmente não somos nada. É inclusive isto que Calvino nos ensina nas suas Institutas. Outra questão, estude as doutrinas da graça, da bondade do Senhor, que graciosamente age em seu favor do início ao fim, e que você não é nada diante disso. É tudo por graça.
e estude a doutrina do pecado. Estude antropologia. Entenda quem você é, qual a sua própria natureza. E ao longo dos dias da semana, identifique evidência de graças. Não necessariamente em você, mas nos outros. Evidências da graça de Deus manifestadas e reveladas nos outros irmãos seus em Cristo. E encoraje e sirva aos outros todos os dias. Aí ele vai falar no final sobre serviço. E, meus irmãos, é exatamente isto que Cristo vai apresentar como um meio através do qual o homem se torna alguém que é importante. Como eles estavam desejando ser. Como os discípulos tanto estavam procurando fazer. Quem é o maior no reino de Deus? O remédio de Cristo é o serviço. Para fazer o orgulho desaparecer, soberba, arrogância e tudo, é você servir ao próximo. E é exatamente isto que Cristo nos chama quando ele vai dizer: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, meus irmãos, nós somos verdadeiramente chamados a servir aos nossos irmãos, a servir aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos chamados, meus irmãos, a sairmos do nosso pedestal de glória e a nos humilharmos com humildade no serviço a todos aqueles que estão ao nosso redor, e isso sem importar a quem. E, meus irmãos, o convite realmente é o trabalho. É um convite a você ajudar aqueles que estão ao seu redor com tudo aquilo que você puder ajudar o seu próximo. Seja instruindo, seja exortando, encorajando, ajudando nas suas necessidades que eles possuem no seu lar, questões materiais, questões intelectuais, questões espirituais, no que diz respeito a questões eternas. No serviço realmente na igreja, servindo a igreja, muitas vezes, sem querer, não precisa ser visto. O interesse é servir. E muitas vezes você desfruta de muitas coisas na igreja do Senhor Jesus Cristo que outras pessoas fizeram, servindo a você. Então nós não fomos chamados, meus irmãos, a simplesmente sermos servidos. Porque é o que muitas pessoas querem por aí. O que mais querem? Ser servido. Não, servir não. Eu quero que venha a mim. Eu quero que tudo venha a mim, que tudo gire ao meu redor, que tudo gire em meu favor, que tudo orbite ao meu redor, que eu seja o centro. Mas este não é o chamado do discípulo do Senhor Jesus Cristo. O chamado do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é se dispor a trabalhar e ajudar aquele que está ao meu redor. Será que você tem se empenhado em fazer isto? Será que nós temos realmente sido exemplos de pessoas que combatem o tipo de orgulho, vaidade e altivez, realmente nos humilhando no serviço ao próximo? Meus irmãos, realmente é isto que nós deveríamos nos empenhar a fazer. Todos nós somos chamados a isto. Os pastores das igrejas são chamados a fazer isto também. É interessante porque muitos pastores em muitas igrejas por aí são considerados como aqueles que são, o topo do topo, né? É aquele que está lá em cima e ele... Não, o pastor não faz nada. O pastor, ele tem que ser servido. Eu sei que é um dever nosso servir ao próximo e o pastor é próximo, né? O pastor é o meu próximo, eu vou servir. Mas o pastor foi chamado, sobretudo, para servir. O pastor foi aquele que foi chamado para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu fui chamado realmente para trabalhar em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Eu fui chamado a dedicar a minha vida e o meu tempo em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a isto que são chamados aqueles que são pastores da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são aqueles que não foram chamados para serem servidos, mas para servir, como Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Aí ele vai dizer, ele dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo é o maior exemplo que nós temos de alguém que serviu. Então, meus irmãos, nós somos chamados a isto. Eu, como pastor, sou chamado a isto. A servir. E você deve estar consciente disto, que eu estou aqui para servir e que você pode contar com o meu serviço. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu não vou falar com o pastor, eu não vou falar sobre isso, eu não vou tratar isto, eu não vou chamar para isto, porque eu vou atrapalhar o pastor, vou incomodar. Não, meus irmãos, isso não se faz. Eu sei que tem gente por aí que não tem a menor noção das coisas e realmente parece atrapalhar muito a vida de muitas pessoas por aí, mas eu fui chamado para servir. Então nós deveríamos tirar da cabeça aquela ideia, não vou atrapalhar o pastor, me desculpe, estou falando com o senhor aqui, mas eu espero não estar sendo um atrapalho. Não, meus irmãos, isso é ocasião para que eu possa servir naquilo que eu fui chamado para fazer. Então eu fui chamado para trabalhar, e trabalhar duro, em serviço à igreja. Como todos nós somos chamados a servir aos nossos irmãos em Cristo em toda e qualquer ocasião. E este serviço, meus irmãos, que nós somos chamados a desempenhar, não é um tipo de serviço que deve ser feito como um serviço selecionado para pessoas específicas, como se fôssemos chamados para servir apenas aqueles que são importantes. Porque é isso que muitas pessoas imaginam por aí. Eu só vou servir aquele que é importante, que tem algo para me dar. Então eu vou fazer e ele vai retribuir com alguma coisa. Porque afinal de contas, ele é alguém talvez de posses, grande, bem-sucedido, alguém que tem um destaque, um respeito na sociedade. Então eu vou servir a este porque é legal. Não. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos chama ao serviço, e é um serviço a todos. E por essa razão, ele vai usar a figura da criança aqui. O que é que ele faz? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. É interessante o Senhor Jesus Cristo utilizar de uma criança aqui. Porque naquele contexto, meus irmãos, naqueles dias, as crianças eram rejeitadas e humilhadas. Eram consideradas como se nada fossem. Naquele período, era exatamente assim. Mas é interessante nós olharmos os gestos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, com frequência você encontrará ele pegando alguma criança, tomando nos seus braços. Pegando alguma criança e usando ela como exemplo. Pegando uma criança, e nós encontramos, meus irmãos, como o Senhor ele tem um carinho muito especial por crianças. Ele realmente amava crianças. Ele não era como os líderes religiosos daqueles dias que chutavam as crianças de lado. Não, ele tinha realmente um grande apreço pelas crianças. E é maravilhoso nós vemos Cristo sempre envolvendo elas num ambiente seu didático, de instrução e de ensino. As crianças, sobretudo aquelas que são membros do pacto com Deus, devem ser consideradas de fato como aqueles que devem ser considerados por nós todos. E pela Igreja do Senhor Jesus Cristo também. As crianças não podem ser, de fato, de forma alguma, deixadas de lado em ocasião alguma. Elas devem ser aquelas que devem ter
todo o privilégio, desfrutar de todo o privilégio da igreja do Senhor Jesus Cristo, inclusive da graça de serem ensinadas, instruídas e participarem de tudo aquilo que nós, como adultos, membros da igreja, temos a graça de desfrutar aqui na adoração pública ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele realmente dava uma grande importância às crianças e é como se ele chamasse os seus discípulos a fazer exatamente isto. É estranho alguém não ter uma apreciação e um carinho por crianças. Porque Cristo nos é um exemplo neste sentido. Então não podemos deixar de dar atenção a elas de forma alguma. Nem os pais nas suas questões dos lares, nem nós como irmãos em Cristo no cuidado com esses pequeninos da igreja que o Senhor nos concede a graça de ter em nosso meio. Devemos considerar de fato como são daqui do nosso meio. E eu estou aqui para servi-los também, ainda que nada eles tenham para oferecer a mim em troca. Muitas vezes nem um obrigado eles sabem dizer. É isso que Cristo está dizendo aqui, quando ele vai se utilizar de uma criança. Como o estudioso falou em certa ocasião, ele vai dizer, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é revelado não quando ele serve aqueles que podem retribuir ele com algo, mas aqueles que são rejeitados, desconsiderados e que nada têm para oferecer. Então, é este tipo de serviço que nós estamos sendo chamados aqui. Se você é grande ou não, você é chamado a servir, inclusive aquele que é mais humilde e simples. A ideia aqui, meus irmãos, do texto é o seguinte, nós somos chamados a servir todos, não importa quem. E especialmente, o texto vai mostrar, aqueles que têm grande necessidade e são de alguma forma rejeitados e desprezados e nada em troca têm a oferecer para você. Será que nós realmente somos pessoas que desejam servir? Aqueles que desejam servir, meus irmãos, eles servem sem se importar se aquela pessoa vai retribuir de alguma forma ou não. Se aquela pessoa vai agradecer ou não. Se aquela pessoa vai dar algo para ela ou não. Simplesmente serve. Então, eu e você, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, somos chamados, meus irmãos, a nos humilharmos de tal forma, a realmente abandonarmos o orgulho, a altivez e a soberba e nos voltarmos para estes pequeninos e para aqueles que pequeninos igualmente a estes são, no que diz respeito à sua vida, à sua realidade, condição financeira, conhecimento intelectual, grau de instrução, não importa. Nós realmente somos chamados a nos voltarmos favoravelmente a todos estes. Cristo então nos dirá, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, ele está dizendo, aqueles que servirem a crianças como estas, pequeninas, que eu pego no meu braço e considero como algo que deve ter carinho e que deve ser servido, aquele que recebe em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aquele que recebe uma criança recebe a mim, mas não somente a mim, mas também aquele que me enviou, ou seja, Deus, o Pai. Mas aqueles que servem a estes pequeninos, ele vai dizer, em meu nome, para a glória do meu nome, para a santificação do meu nome. Não tendo em vista serem reconhecidos, mas tendo em vista a glória do meu nome no serviço a todos aqueles que carecem de algum tipo de socorro. Ele vai dizer de forma misteriosa, aqueles que recebem a estes, aqueles que servem a estes, recebem a mim e recebem ao meu Pai, aquele que me enviou. Meus irmãos, como isto é maravilhoso, e é uma promessa que nós recebemos a Cristo, ao Pai, quando nós procuramos servir aqueles que são pequeninos. Crianças como as que nós temos aqui, tratando-as com todo respeito, carinho, admiração. Aqueles que são pobres e necessitam de socorro, nós iremos assistir com aquilo que nós pudermos assistir e socorrer. É o que nós somos chamados a fazer.
é sermos servos. E vejam, meus irmãos, Cristo, Ele não somente nos fala o que nós devemos fazer. Cristo, Ele nos é um exemplo. Não foi isso que Cristo fez? Meus irmãos, enquanto nós não somos nada e não temos nada para nos orgulhar, mas nos orgulhamos e pensamos que somos grandes demais, Cristo é aquele que é glorioso, que estava sentado na glória celestial. Deus, tal qual Pai, dono de absolutamente tudo. O que foi que Ele fez? Ele se humilhou. Cristo, Ele se rebaixou. Cristo, Ele se encarnou. Cristo, Ele viveu neste mundo. Cristo, Ele foi humilhado. Cristo, Ele padeceu. Cristo, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se fez servo. Meus irmãos, se você não é encorajado a se humilhar e a servir pelas simples palavras de Cristo, que os exemplos de Cristo sejam para nós um exemplo para a nossa vida. Não é isso que nos diz Filipenses capítulo 2 sobre Cristo? Filipenses, texto muito conhecido, que vale a pena ser lido. Ele vai dizer, tendo em vós, a partir do versículo 5º, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, Cristo se fez servo de pessoas pequenas, miseráveis, desprezíveis, como eu e você. Este é o maior, supremo e principal exemplo que nós temos para, igualmente a Cristo, sermos aqueles que estarão dispostos a servir a todos, inclusive aqueles que são pequenos, miseráveis e, para muitos, desprezíveis. Será, meus irmãos, que nós temos nos envolvido neste tipo de serviço? Ou será que o orgulho e a altivez têm tomado conta do seu coração e da sua vida? Meus irmãos, olhemos para a Escritura, olhemos para o que Cristo fez por nós e clamemos a Ele, Senhor, livra-me do orgulho, livra-me da altivez, livra-me da vaidade, livra-me da arrogância e faz-me um servo como o Senhor. Faz-me ser humilde e servo como o Senhor nos ensina na Tua palavra, que eu verdadeiramente seja um discípulo Teu no serviço a todos aqueles que estão ao meu redor. Meus irmãos, isto é glorioso. Aqueles que servem são realmente aqueles que honram o nome do Senhor. Servir ao próximo, além de ser um grande privilégio, fazer um bem muito grande para nós. Honra o nome do nosso Senhor e é certamente uma grande bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você ama a Cristo, quer o nome dele glorificado, e se você deseja que a igreja do Senhor Jesus Cristo prospere, você deve ser aquele que serve a todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós muitas vezes, Pai, na nossa caminhada, agimos como pessoas que se consideram mais importantes, superiores àqueles que estão ao nosso redor, quando na verdade não somos, Pai.
Ó Deus, quanto orgulho ainda há no nosso coração. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, ajuda-nos, quebra o nosso coração orgulhoso e nos faz, Senhor, servos humildes do Senhor, que estão prontos e dispostos a servir aqueles que estão ao nosso redor, sem se importar quem seja, Pai. Ajuda-nos, Pai, pois sabemos que, agindo assim, nós estaremos revelando que somos semelhantes a Ti. Agindo o contrário, Pai, agimos como se fôssemos a própria imagem do diabo, que é orgulhoso. Ó Deus, livra-nos disto, Pai. Faz-nos verdadeiros servos Teus, fiéis a Ti, no serviço àqueles que estão ao nosso redor. E que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nisto, e que a Tua igreja, Pai, seja grandemente abençoada por isto. É o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, em resposta